Aleluia. Deus quer operar nesse lugar. Lá em Cristópolis, a nossa igreja é conhecida como Igreja de Novo. Mas é a igreja do doido que vai subir, mano. Só vai se transformar, só vai subir quem é louco por amor de Cristo Jesus. Só vai subir quem é doido por Jesus mesmo. Pode ir aí, pode falar, pode criticar. Eu sei que eu vou para o céu adorando e glorificando o Senhor. Amém, glória, sem perca de tempo, amada igreja do Senhor. Abra a sua Bíblia. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode folhear a tua Bíblia Sagrada aí. Novo Testamento. Após os 4 evangelhos, pode passar o livro de Atos, pode passar Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Você vai encontrar aí, amado, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 16. Primeira epístola ou carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, para a glória do Santo de Israel. Abra sua Bíblia. Oh, glórias. Louvado seja Deus. Você que me contou, irmão, ajuda o teu irmão que está do teu lado aí, por favor, para ganharmos tempo. Quem encontrou, diga aleluia. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra do eterno Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Amém? Podemos acertar glorificando o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Queridos e amados irmãos, senhoras e senhores que me ouvem essa noite, o Espírito Santo de Deus nos traz por intermédio do apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja que ficava em Tessalônica. O apóstolo São Paulo, o apóstolo das missões de todos os gentios, o apóstolo que, segundo as Escrituras, foi o maior missionário da igreja de Jesus Cristo, abaixo de nosso Salvador. O apóstolo Paulo, ele traz a memória da igreja do Senhor, como sendo também o apóstolo Paulo escritor de mais da metade do Novo Testamento, cerca de 14 epístolas escritas por este homem, altamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele escreve aos Tessalonicenses. A leitura do texto bíblico que nós fazemos é composta a partir do versículo de número 13, do capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, ele começa em mais um dos seus, podemos dizer, sermões doutrinários. Ele começa a dizer, ele começa a instruir, ele começa a doutrinar a igreja do Senhor Jesus Cristo acerca da ressurreição e da vinda de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que em Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, muitos irmãos jaziam tristes, se encontravam abatidos, muitas das vezes por causa de alguns irmãos, alguns que se levantaram rebeliados contra a sã doutrina de Cristo Jesus, como está
está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, que o Espírito revela que nos últimos dias muitos apostatarão na fé, ou seja, abandonarão a fé, seguindo doutrina de demônios e espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabemos, queridos e amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus já revelava-nos que nos últimos dias seria tempo difíceis, tempo de apostasia, tempo de abandono da fé, abandono dos costumes, dos princípios bíblicos, abandono das doutrinas bíblicas ensinadas pelo nosso Senhor Salvador. Eu vejo então a coração do apóstolo Paulo, uma grande preocupação, uma grande angústia, quando Paulo começa a escrever a igreja de Tessalonicenses. Ele começa a dizer: aqueles que são ignorantes, os irmãos, não sejam ignorantes acerca dos que já dormem, e não vos estressais com os demais que não têm esperança. Eu costumo dizer: enquanto a vida há esperança. Ele está crente por aí com palavra de maldição dentro da boca dele, a boca cheia de dente, a língua bonita que Deus deu. Ele teve que profetizar que a prostituta vai ser liberta, profetizar que o maconheiro vai ser liberto, anda profetizando desgraça. Chega! E dizer que prostituta vai morrer, que maconheiro vai morrer, até o livro salvação para os perdidos. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Ei, eu quero te dizer, eu quero liberar a palavra profética para a tua casa, para a tua família. Ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem, ainda tem, ainda tem. Alguém acredita aí? Até a noiva do cordeiro aí. Glória a Deus! Aleluia! Escutai-me, por favor, igreja. O apóstolo começa a escrever que muitos daqueles que já dormem em Cristo, alguns deles, então, já não tem mais esperança. Mas eu quero te dizer, meu querido, eu e você, vai chegar o dia que a trombeta vai soar. Ele vai chamar pelo teu nome, ele vai chamar pelo teu nome, não pelo teu apelido. Ele vai chamar pelo teu nome, ele vai te revestir de um traje incorruptível. Ele vai colocar em você uma coroa de glória. A minha dele é passar para baixo do teu viver, que para a igreja de Jesus Cristo ainda tem esperança. Ainda tem esperança na tua casa, tem esperança. Glória a Deus! É Deus! Alguém acredita nisso? Aleluia! Glória a Deus! Ainda tem esperança para a igreja, tem esperança para a luta do cordeiro. O mundo está em crise, pastor Nilo, o Brasil está em crise financeira, mas a igreja não está. Sabe por quê? Porque não dependemos de homem, não dependemos de corrupto, e quer ter o nosso lado, e quer as contas para você. Olha, eu dependo, é do rei dos reis, esse é o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu pegar mais um pouquinho, Jesus.
Deixa eu pregar. Deixa eu pregar, Jesus.